Esse vídeo aqui é quebrando laços de alma. Inclusive, eu tenho vários vídeos gravados aqui no canal, porque é um assunto que as pessoas bastante gostam e eu recebo bastante em consultoria, agendamento, pessoas que entram em atendimento comigo porque querem quebrar laços de alma, né? O que que é quebrar laços de almas? Laços de alma, quando você tem um casamento espiritual com uma pessoa que você teve relação sexual. E você pensando ou não, é um fato verdadeiro. Quando você não quebra esses laços que você teve afetivo, que a gente tem, gente, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? A gente tem as quebras de laço afetivo, que são relações afetivas, sejam elas de amizade, familiar, é, pai e mãe, né, que são as relações afetivas. A gente tem as relações de laço de alma, que é o quê? Quando você tem uma vida sexual com outra pessoa, em qual você não é casado legalmente, mas você tem uma vida sexual. E a gente tem aqui os laços, tá? Que são os laços de matrimônio, tá? Pessoas que têm vários matrimônios constituídos no papel. Aqui a gente está falando do laço de alma, de casamento espiritual, que quando não quebrado, isso tem voz na sua vida. Você acaba passando muito tempo com comportamentos nesses laços de alma que impede você de ser feliz na vida sentimental, que atrasa os seus processos, que te amarra espiritualmente, que também afeta o teu comportamento, porque no ato sexual a gente tem a transferência, demônios moram em corpos e eles entram em corpos, saem, eles se transferem, né, um pelo um corpo do outro, por isso que tem muita gente que tem diagnósticos, problemas mentais. Hoje a gente não usa mais a palavra problemas mentais, mas transtornos, pessoas que têm esse espírito de loucura, pessoas que tomam muita medicação, né? E a depressão, principalmente, ela tem fundamento na vida afetiva. Quando a gente está falando aqui de laços afetivos, a gente está falando de relações também de amizade, por exemplo, pessoas que fazem amizades ou têm amizade lá da infância, e que tem uma conexão muito forte. E aí essa pessoa também acaba controlando a sua vida, te manipulando. Por exemplo, às vezes você tem uma amiga de infância. E aí, de repente, vocês fazem muitas coisas juntos e são as best friends, né? E no meio do caminho você resolve casar. Aí essa amiga às vezes tem inveja de você, ela começa a não aceitar aquele relacionamento que você tem, como acontece nas relações de adultério, né? As relações de adultério que mais acontecem são relações de traição entre casais, amigos, né? Então, casais são amigos, de repente, a esposa do cara tá se envolvendo com o marido da outra, que era a melhor amiga. As relações afetivas, às vezes, por exemplo, a mãe, quando ela é uma mãe manipuladora, uma mãe controladora, então que ela quer mandar na tua vida, quer controlar a tua vida, você não consegue ter relacionamento nenhum porque ela tá sempre por trás de tudo. Ou é aquela mãe que não deixa você seguir a sua vida, não deixa você viver. Ela precisa estar presente em tudo, ela quer limpar a sua casa, ela quer arrumar a sua mochila, ela não deixa você ser você, ela não deixa você crescer. E geralmente essas mães, né, que têm esses comportamentos narcísicos, elas afetam muito a sua vida adulta, né? Então, e essa terceira, né, opção que eu falei sobre a os divórcios, né, que no caso são os casamentos, os matrimônios, pessoas que casam 10, 5, 6, 7, gente, o que mais atendo em mentoria. São pessoas que estão casadas, ai, casei uma vez, não deu certo, casei outra, não deu certo, casei outra, não deu certo. Só que, na verdade, elas estão constituindo alianças no mundo espiritual em que elas vão estar ali amarradas ao passado daquela pessoa, à bagagem daquela pessoa. E você precisa quebrar isso. Então, pastora, como é que eu quebro esses laços de alma, tá? Tem orações específicas, mensagens que eu recebo constantemente. Tem orações específicas, tem jejum específico. Olha só, não vá em busca de manuais, tá? Se tem alguém presencialmente que quer fazer uma ministração, a gente vai fazer uma quebra presencialmente, né? Mas quando a gente está falando aqui de online, pessoas que fazem atendimento, às vezes eu ministro, oro por essas pessoas online, mas eu primeiro tenho que dar atendimento, eu tenho que atender a pessoa, eu tenho que ouvir a história,
porque eu vou estar entrando na brecha por alguém. E eu sempre me preparo para orar para essas pessoas, porque senão, gente, eu tomo chumbo grosso, né? Já teve vezes de eu orar em atendimento, passar 3, 4 horas orando em atendimento. E eu no outro dia tá de cama, sem voz, sugada, né, a energia. Tem muita gente que chega para mim e fala, nossa, eu amo seus atendimentos. Gente, não é só atendimento. Não é porque eu sou psicóloga, não é porque eu sou pastora. A gente recebe a energia das pessoas. A gente está intercedendo, mandando o demônio largar, o demônio soltar. Vamos lá, quais são os processos que você faz para quebrar os laços de alma? Existe processo de libertação. Gente, esse vídeo aqui tá incrível, então, por favor, se inscreva aqui no canal da pastora, tá? Ative as notificações aí, nos abençoe, né? Porque esse vídeo aqui tá incrível. Ó, isso aqui é uma consultoria gratuita para você. Ó, vamos lá. Você pode quebrar esses laços de alma, tá? Através de renúncias. O que é renúncia? Você precisa confessar, né? Precisa confessar quais são os pecados, o que você fez, quais são as pessoas que você dormiu, nomes, ações, comportamentos, onde foi, local, quando, que data, que período. E quando você renuncia, você tá renunciando, né? Que são as orações de renúncia. Eu renuncio em nome de Jesus, né? Fulano de tal. Aí você vai falar o nome todo daquela pessoa. E eu quero quebrar isso no mundo espiritual em nome de Jesus. Eu vou desfazer aqui no mundo espiritual, porque a tua palavra diz que o que tá ligado na terra tá ligado no céu. Então eu desfaço aqui pelo poder do teu nome, né? Sempre usando o nome de Jesus. Você pode também estar fazendo um jejum, tá? Prolongado, abrindo mão de um período, né? De alimentação do seu dia, né? Eu oriento muito o jejum de Daniel, tá? Porque é um jejum muito, muito forte, porque você tá abrindo mão de comida, né? E durante o período desse jejum, você pode estar fazendo 3 orações específicas durante o dia. A oração, né, cobrindo a sua vida, lá em Efésios capítulo 6, né, revestindo da armadura. Depois fazendo a oração de desligamento de alma, que é o quê? Quebrando os laços. Olha, eu quero quebrar aqui um laço que eu tive afetivo, ou conjugal, ou um matrimônio, quando você tem essas relações que eu expliquei aqui. E falar o nome da pessoa e quebrar na autoridade do nome de Jesus, sempre em voz alta, ou você pode também estar fazendo orações contínuas, né? Você faz uma lista. Eu gosto de trabalhar bastante assim, porque a gente tem, eu mesmo que dou muita mentoria, eu não consigo às vezes lembrar, apesar de eu lembrar da história de cada pessoa, às vezes a gente não consegue lembrar de episódios de 5 anos atrás, né? Então, quando eu vou quebrar esses laços de alma, eu preciso entender quais são os comportamentos. Olha, eu com aquela fulana eu tive um ato sexual, com aquele fulano, igual eu tenho casos. Eu tive relações com outra mulher. Eu fui da bruxaria, mas lá eu tive um ato sexual, né? Então, o que você vai fazer? Você vai orar contínuo. Você vai anotar, fazer uma lista de tudo que você lembra. Você vai se preparar para aquele momento, né? Sempre se revestir antes. Se você tem um óleo ungido em casa, principalmente se for um óleo puro, tá? Igual o nardo puro, mirra, puríssimo. Você vai ungir aqui os pontos de contato, porque é importante aqui, né? Que é essa parte da mente, tá? Você vai ungir aqui, já começando a orar. Você vai ungir a parte, né? Aqui das emoções, né? Então eu costumo ungir aqui, ó, o colo. Você ungir. Você vai ungir as mãos, tá? Os locais de aliança, né? Aliança. Você vai ungir. E eu gosto muito de também ungir aqui, ó, os ouvidos, porque quando você está orando, ministrando ou fazendo orações de libertação, o diabo ele sopra, né? E aí a pessoa às vezes fica ouvindo vozes, ou ela acha que aquilo que ela está orando ali, aquilo ali é da cabeça dela. Então eu gosto de ungir essas duas partes aqui também, tá? Então tô aqui passando para vocês um pouco de como vocês podem quebrar esses laços de alma, tá? E é importante, se você tem um mentor, ou um pastor, ou uma pastora que trabalhe com libertação, gente, que trabalhe com libertação, que entenda sobre principado, potestades e demônios, tá? Você pode estar fazendo também um período de discipulado, de acompanhamento. Isso também é importante. Pastora, eu não tenho ninguém. Então, você pode também fazer e orar para que esses laços sejam quebrados. E o importante durante esse processo, fazer uma limpa na tua casa. O que você tem dentro do telefone? Apague. Tudo que está vinculado a uma outra pessoa, fotos, vídeos, roupas, presentes. Gente, o mundo espiritual real.
eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Vocês estão vendo o meu blazer aqui? Na verdade, é tipo um sobretudo, né? E ele veio, esse blazer aqui, eu ganhei muitas roupas agora recente para o projeto do cárcere. E eu fui abençoada, né? E aí, a minha vida também foi abençoada. E esse blazer aqui era de uma mulher, né? Então, Deus me mostrou, né? Até porque eu atendo a essa pessoa pessoalmente. Deus me revelou muitas coisas. Antes de eu colocar esse blazer no corpo, eu orei, eu lavei, né? Eu apresentei. Por quê? Eu vou estar usando algo que estava com outra pessoa. Então, isso aqui faz parte da personalidade de uma outra pessoa. A pessoa traz consigo também nas roupas o que ela adquire, tá? Então, você não sabe. Vamos lá. Você ganhou aí uma lingerie do seu ex, né? Onde vocês tinham inúmeras orgias sexuais. Só que aí agora você quer se preparar para um casamento. Se você não quebra esse laço dentro do casamento, você vai ter comportamentos que você tinha com esse ex. Ou se essa pessoa que você está envolvida, que vai casar, ou melhor ainda, que vocês não, se possível, não tem relação sexual antes do casamento. Mas se você tem ou teve, vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos lá que você casou com essa pessoa. E você começa, e você não foi liberta daquelas perversões sexuais, você vai começar a viver isso dentro do casamento. E às vezes a outra pessoa não vai não vai suprir essa expectativa sua. Aí você vai começar a comparar, mas por que você não faz isso? Você não gosta de mim? Você não me ama? Mas na verdade é porque você estava acostumado a uma vida promíscua e aquilo que foge da promiscuidade. Então são amarras. Gente, eu compartilhei um vídeo aqui falando sobre isso da minha vida, tá? Um testemunho fortíssimo da minha parte, principalmente da minha vida sexual, tá? Então a gente precisa quebrar e se libertar. Senão isso vai... Os próximos relacionamentos, aí você vai ver que todos eles vão ser reflexos, né? Então, eu vou desculpa. Eu vou aqui no próximo vídeo compartilhar com vocês um pouco também sobre essas questões que eu acho muito importante. Esses vídeos que eu tô fazendo aqui, gente, caseiro, bem básico, rápido, né? Telefone, liguei a câmera, gravei, desliguei, então... porque a minha vida tá muito difícil por conta da faculdade. Então, eu tô no semestre que eu tô trabalhando muito, tô estudando muito. Então, eu tô gravando uns vídeos assim, mas vai chegar novidade pra vocês em breve. Então, aquieta-te. O importante é que você absorva o conteúdo, tá? Não deixe de se inscrever. Na descrição, gente, tem minhas redes sociais, tudo que você precisa saber, tá ok? Então, e é isso. Qualquer coisa, querer agendar uma consultoria comigo, tô à disposição. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.